Lucas capítulo 13, versículo 10. Veja se tem alguém do seu lado que não tem a Bíblia. De repente você pode, de forma simpática, oferecer-lhe a leitura. O texto diz: Jesus estava ensinando numa das sinagogas no sábado. Estava ali uma mulher que tinha um espírito que lhe causava uma enfermidade, já por 18 anos. Ela andava encurvada e não conseguia endireitar-se de modo algum. Vendo-a, Jesus a chamou e lhe disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhes as mãos, ela se endireitou na mesma hora. Aleluia. E passou a glorificar a Deus. Então o chefe da sinagoga, indignado porque Jesus havia curado no sábado, tomando a palavra, disse à multidão: há 6 dias em que se deve trabalhar, então vinde nesses dias para serdes curados. E no dia de sábado, o Senhor, porém, lhe respondeu: hipócritas, no sábado cada um de vós não solta da estrebaria o seu boi ou jumento para levá-lo para beber? E esta filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 anos, não devia ser solta desta prisão no dia de sábado? Dizendo estas coisas, todos os seus adversários ficavam envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que ele fazia. Andar com Jesus, caminhar as Escrituras, olhando a pessoa de Jesus como se fosse um personagem, uma pessoa que está andando pelas ruas, percorrendo as estradas, caminhando com multidões, assentado na relva com seus discípulos, nós vamos perceber que ele é uma pessoa que ele enfrenta ou entra nas situações mais inusitadas, mais diferenciadas e mais estranhas possíveis. É na sua caminhada, após enfrentar uma grande tempestade, é que ele cura o endemoniado de Gadara, que ninguém conseguia. É na sua andança em direção a Jerusalém, que ele, em Jericó, cura o cego de Jericó. Em uma de suas viagens de volta para Cafarnaum, ele cura aquele paralítico que foi levado por 4 pessoas. Por aqui e por ali, ele cura os 10 leprosos, ele cura a mulher hemorrágica, e o seu ministério prossegue, ora com os milagres, ora com a ministração da palavra, ora ele ensinando a palavra, ora ele trazendo os ensinos da Torá, da palavra de Deus do Antigo Testamento, e os aplicando ao contexto do Novo Testamento, ensinando o povo a um novo tempo, ao tempo do reino de Deus que é chegado na pessoa de Jesus Cristo. Nessas andanças dele, Jesus, algumas vezes ele entrou nas sinagogas. Jesus era um judeu, e como bom judeu, ele ia na sinagoga orar, cultuar, adorar. E houve algumas coisas interessantes na sinagoga. Por mais de uma vez houve algumas coisas interessantes. E aqui acontece uma coisa interessante. Jesus está na sinagoga, a sinagoga está procedendo a sua reunião naturalmente. A sinagoga tinha um ambiente que era só de homens, e outro ambiente que era só de mulher e criança. Se você vai a Israel hoje, a sinagoga que eles têm lá como modelo do tempo de Jesus,
as mulheres e as crianças ficavam assim numa lateral. Isso está em Cafarnaum. Mas lendo alguns autores, eles chegam a falar de haver uma cortina lá no final e as mulheres ficam por trás. E Jesus está na sinagoga como um judeu que vai adorar ao Senhor, que vai ouvir a leitura da Torá, da palavra de Deus, e que vai ouvir o ensinamento por um dos líderes religiosos. E o texto diz que Jesus viu aquela mulher. Agora, eu fico perguntando, será que Jesus viu quando ela chegou? Será que lá da frente, onde eles estavam, ele podia ver? Ele viu uma mulher encurvada, doente, há 18 anos, com um problema de coluna, e Lucas é médico, diz que ela tinha um problema na coluna vertebral. Lucas nos informa 4 coisas sobre esta mulher. Lucas diz que naquele culto, naquela reunião da sinagoga, havia uma mulher enferma e ela estava enferma há 18 anos. Lucas nos informa que ela tinha uma enfermidade e esta enfermidade era de procedência maligna. Lucas não está querendo dizer com isso que toda enfermidade é de procedência maligna. Mas esta enfermidade especificamente aqui é uma enfermidade de procedência maligna. Lucas diz que ela era completamente encurvada e ele diz que ela não podia endireitar-se de maneira alguma. Em momento algum ela podia ser voltada à posição reta para dar um descanso. Ela foi cimentada em sua coluna em alguma posição em que este era o seu normal. Era uma mulher absolutamente encurvada. E Lucas nos informa que ela era uma mulher religiosa. Ela ia regularmente à sinagoga, e Jesus diz mais do que uma mulher religiosa. Jesus diz que ela é filha de Abraão. Ela é uma filha da promessa. Em nossos termos, Jesus diz que ela é uma crente. Que ela é uma crente. E eu quero pensar aqui neste texto, uns minutos com os irmãos, e ver se a gente tira alguma lição para nós, nas ideias deste texto, com essa temática mesmo, a mulher encurvada. A mulher encurvada, em primeiro lugar, ela foi vista por Jesus. Diga comigo, Jesus viu. Jesus vê. Jesus sempre vê. Quantas pessoas tinham naquela sinagoga? Você não sabe o número, mas, sei lá, 50, 60, 70 pessoas. O número mínimo para uma sinagoga funcionar eram 10 homens. Tinha que ter pelo menos 10 homens. Tendo 10 homens, ela começava a reunião. Mas o texto não diz que Jesus viu outras pessoas, mas Jesus viu, certo? Mas aquela mulher encurvada, Jesus viu de forma diferente. Apocalipse fala que Jesus tem os olhos como chama de fogo, e os olhos de Jesus colocou sobre aquela mulher, e ele a viu não apenas como uma mulher, ele a viu como uma mulher doente e discerniu que havia um espírito maligno sobre ela, que colocou-lhe uma enfermidade, encimentou a sua coluna, a sua vértebra, e ela ficou completamente encurvada. Jesus viu. Jesus tem uma habilidade tremenda. Jesus está andando pelas ruas e ele está observando. Tem um conto da tradição, eu já contei isso algumas vezes, mas como o auditório muda, pode ser que você nunca tenha ouvido. Dizem que Jesus, certa ocasião, estava andando pelas ruas e de repente eles passaram perto de um cachorro morto, fétido, já em putrefação. E os discípulos passaram à distância, botaram o dedo no nariz e ficaram bem à distância.
E Jesus chegou e olhou bem perto e disse assim: que olhos lindos, que dentes lindos. No meio de tanta coisa ruim, no meio da morte, no meio da impureza, no meio dos bichos, no meio da podridão, Jesus viu dentes bons, fortes e lindos. Em suas andanças, Jesus está sempre vendo boas coisas. Jesus está vendo oportunidade para abençoar as pessoas. É em suas andanças que Jesus é empurrado por uma multidão, e Jesus sente que uma mulher lhe toca. Ela é conhecida como mulher hemorrágica, e Jesus diz: quem me tocou? E Pedro fala assim em Marcos: Senhor, mas as multidões te apertam, todo mundo tocando no Senhor, como é que o Senhor diz quem me tocou? Não, eu sei, eu sinto que de mim saiu poder. E a mulher se volta, não podendo esconder, e diz: sou eu, Senhor. Então Jesus está sempre com seu olhar caminhando, olhando pelas pessoas. Em Jerusalém, ele chega perto de um tanque, tem um cego lá, e os discípulos vão entrar numa conversa com ele: Senhor, quem que pecou? Este cego para ficar cego, quem que pecou? Ele ou seus pais? E Jesus não está muito interessado em saber se o pecado, se a doença é consequência de um pecado, se foram os seus pais que pecaram. Jesus está interessado em que a glória de Deus se manifeste. Então Jesus lhes responde: nem ele e nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a glória de Deus se manifeste. Jesus faz lodo, passa nos olhos dele, diz: vai ali no tanque e se lava. E ele foi no tanque, voltou e estava completamente enxergando, sua visão estava totalmente pronta, retornada, restaurada, refeita por Jesus. O olhar de Jesus sobre as circunstâncias, sobre as pessoas. Eu fico imaginando o olhar de Jesus sobre os religiosos da época que o seguiam. Como que Jesus encarava aqueles religiosos? Será que Jesus era sempre do estilo radical, que batia forte? Ou o coração de Jesus também se condoía por aqueles homens que queriam a todo custo cuidar da lei, da religião em Israel, cuidar do culto na sinagoga, mas não reconhecia Jesus como Messias, não reconhecia Jesus como Salvador que devia vir ao mundo. Jesus os olhava de vez em quando e lhes dava respostas duras, como deu aqui neste texto. Quando o líder da sinagoga viu que Jesus chamou a mulher, e Jesus curou a mulher, ele diz: vocês sabem que vocês têm 6 dias para vocês fazerem todas as coisas, mas no dia 7º não é dia de trabalhar, porque curar é trabalho de médico. Então Jesus dizia uma palavra para ela, fica curada, e pôr as mãos sobre ela era trabalho. E Jesus dá uma palavra dura para ele: vocês pegam os seus animais e cuidam dos seus animais, dão alimento aos seus animais no sábado. E eu não posso abençoar esta mulher que há 18 anos está presa por um espírito maligno? Mas eu fico pensando que às vezes Jesus deve ter olhado para esses homens com espírito de muita compaixão, de amor, porque eles eram religiosos, dedicados, zelosos. E quantas pessoas nós temos ao redor de nós que você conhece, que são pessoas religiosas, dedicadas, zelosas, mas não servem a Jesus, servem a uma religião. E às vezes eles são tão zelosos que são radicais. E às vezes nós olhamos para estas pessoas com desamor e até com frieza. Mas Jesus sempre as confrontava, querendo que este grupo de religiosos voltasse para Ele
e encontrasse nele o Messias que eles tanto esperavam. Nem mesmo os religiosos eram esquecidos de Jesus. Jesus, caminhando, olha para cima, vê Zaqueu e diz: Zaqueu, desce depressa, porque convém me pousar em sua casa. Aquele olhar para cima fez toda a diferença para Zaqueu. Todos conhecemos esse texto. Um homem abandonado, um homem rejeitado, um homem rico, sim, muito rico, mas pobre espiritualmente, pobre de amizade, pobre de fé, pobre de experiência com Deus. E o Senhor olha, o olhar de Jesus. Jesus viu, falou: desce, Zaqueu, porque nós vamos conversar lá na sua casa. E Jesus termina a conversa na casa de Zaqueu dizendo: quem se lembra quais foram as últimas palavras? Hoje houve salvação nesta casa, porque este também é um filho de Abraão. Mesma palavra sobre a mulher. Jesus vê a você e a mim, querido. Jesus sabe exatamente quais são as dificuldades que você está enfrentando, que eu estou enfrentando. Jesus sabe das decepções e das frustrações, dos cansaços, das dores que nós passamos. E a nossa pergunta é: por que Jesus então não resolve logo? Por que Jesus não trata com isso logo? Por que se Jesus vê, por que ele não cuida? Eu fico pensando quantas vezes Jesus foi àquela sinagoga. E quantas vezes Jesus viu aquela mulher. Mas aquele era o dia daquela mulher. Então nós, como aquela mulher que há 18 anos andava encurvada, e mesmo tendo uma interferência maligna no seu corpo, ela não era possuída, ela não era possessa, mas havia uma área do seu corpo que tinha um demônio que segurava, que prendia. Havia uma fortaleza, um lugar que pertencia a Satanás no corpo daquela mulher. Mesmo estando nesta condição, ela não deixava de ir à igreja, não deixava de ir à sinagoga. Ela continuava indo à sinagoga. E isso fez toda a diferença para ela. Talvez na sua religião, ela jamais esperava que ela fosse curada. Porque a cura no Antigo Testamento, ela só acontecia quando havia os profetas. E naquele momento ali, não havia profetas em Israel. Não havia profetas frequentando a sinagoga. Não havia profetas mais na rua. Havia cerca de 400 anos de silêncio profético absoluto. E o último profeta que se levanta é João Batista, e ele não está nas sinagogas, ele está no deserto. Mas aquela mulher, mesmo sem esperança de que ela seria curada, de que ela poderia ser curada, ela estava na igreja, ela estava na sinagoga, e por ela estar na sinagoga, Jesus a viu. Isso traz um grande estímulo para mim e para você. Todos nós temos lutas, não é verdade? Pastor Ari levantou aqui, quem tem enfermidade levanta e tal. Às vezes a gente pede, se você quer representar alguém, levanta, e quase toda a igreja levanta, porque todos nós temos algum tipo de enfermidade, uma dor de cabeça, uma enxaqueca, um problema na unha, sei lá, o cabelo que fica branco depressa, não sei o que é. Aí você quer cura, quer Deus que cura, e você fica em pé, e você recebe a oração. Eu particularmente acredito que a maioria de nós não é curado, porque a gente é meio máquina. A gente fica de pé, vamos receber uma oração, recebi a oração, amém, vamos sentar. Mas a gente não cria no nosso coração nenhuma expectativa
de que aquela oração que está sendo feita ali, agora, naquele momento, é uma oração para abençoar a minha vida. E eu me concentrar nela, nas palavras, e eu dizer amém, é verdade, Senhor, eu tomo posse, é para mim, sim, Senhor, eu quero, eu a recebo. Eu acredito que se todos nós, quando nos levantarmos, quando alguém nos chamar para receber uma oração, e nós assumirmos esta posição de expectativa, de esperança, de que algo bom vai acontecer, muita coisa vai acontecer na nossa vida. Muito mais do que acontece. Muito mais do que acontece. E esta mulher não tinha essa esperança, mas Jesus olhava para ela. E Jesus olha para mim e para você. Então não desanime, não desista, não abandone Jesus. Jesus está olhando. Ele olha para mim e para você continuamente. A segunda coisa que eu aprendo com esta mulher encurvada é que Jesus, para curá-la, ele a chamou. Jesus não é o líder da sinagoga, mas ele é reconhecido como rabino, e como rabino ele tem autoridade para interferir. Então ele muda o ritual, a liturgia do culto. Não sei se ele pede licença ao rabino, eu sei que Jesus deve chegar na frente, e eu fico pensando, eu fico tentando ouvir a voz de Jesus. Será que você consegue ouvir a voz de Jesus? Como que Jesus estava falando? Ou minha filha, ou encurvada, você aí encurvada. Eu fico pensando, Jesus deve ter chamado esta mulher de uma forma bem especial. Não sei se ela, assim toda encurvada, estava olhando para frente, e Jesus apontou para ela assim: você mesmo, vem aqui. Eu imagino que se Jesus conseguiu falar alguma coisa para aquela mulher, o texto diz que ele a chamou, eu imagino que havia tanto amor, que havia tanto carinho, que a chamada de Jesus, mesmo que a chamada em si fosse uma chamada de exposição, ela não se sentiu exposta, porque se ela está lá atrás, ou se ela está lá na lateral, e Jesus está por aqui, ela tem que passar pelo meio da multidão, ela tem que passar pelo meio dos homens, e ela tem que chegar onde os homens estão. E ela corre este risco de passar pelo meio da multidão. Ela corre este risco de passar pelo meio das pessoas. Ela corre este risco de sentir-se exposta. Eu coloquei como uma dinâmica para ser feita no estudo da célula, e até gostaria de ouvir por e-mail, se quem conseguir fazer. Eu acho bastante constrangido, mas eu coloquei no estudo da célula, para você fazer uma dinâmica de umas 2 ou 3 pessoas ficarem circulando dentro da célula, totalmente encurvadas. E depois de 1 minuto, ela andando totalmente encurvada, aí você endireita ela, e ela vai compartilhar com você o que ela sentia enquanto ela estava encurvada. Inclusive em relação às pessoas que estavam olhando para ela encurvada. Imagine esta mulher chegando na sinagoga encurvada. Lá vem a encurvada. Ô, dona encurvada, dona encurvada, por favor, chega mais para cá. E neste momento Jesus chama esta mulher. Irmãos queridos, quando você é chamado por Deus através de um pregador, de um ministrador do louvor, e ele te convida para você sair do seu lugar, para você se levantar, para você vir à frente, para você ficar em pé, muitos de nós trememos nas bases, muitos de nós ficamos estremecidos, e muitos de nós não nos levantamos porque nós achamos que a exposição traz vergonha, e a vergonha nos intimida.
Se essa mulher não ouvisse a voz de Jesus, se essa mulher dissesse, não, Messias está me chamando, o rabino está me chamando, eu não vou lá não, Jesus de Nazaré está me chamando, eu não vou passar no meio daqueles homens religiosos, é muito vergonhoso, eu não vou. Se ela resistisse a este chamado, seria o pior momento da história dela, porque ela teria perdido uma grande bênção. E Jesus tem o seu lado de chamar as pessoas continuamente. Você vê Jesus chamando as pessoas. Tem um outro homem lá na sinagoga, e ele tem uma de suas mãos mirradas, e Lucas diz que é a mão direita, e Jesus diz, ei, você, fica em pé. E ele ficou em pé. Agora, vem para cá, para o meio. Jesus diz, vem para o meio. Ó, Jesus responde o rapaz. Como que Jesus é, né? Vem para o meio. Aí ele vem para o meio. Aí Jesus fala assim, porque ele estava com a capa e estava com a mão escondida dentro da capa, porque ele era um aleijado e não podia estar ali dentro da sinagoga. Aí Jesus fala assim, mostra o mal. Ou seja, Jesus diz, levanta a mão. Aí ele está com a mão encolhida, mão mirrada, e Jesus o cura. Jesus o cura. Mediante o seu chamado, nada suporta o chamado de Jesus. Nem as trevas suportam o chamado de Jesus. Quando aquele endemoniado de Gadara encontra-se com Jesus, e eles dizem que são uma legião pode ser de 3 a 6 mil pessoas. Jesus começa a conversar com aquele endemoniado e diz, como é seu nome? Ele diz, meu nome é Legião, porque somos muitos. Nem os demônios conseguem silenciar quando Jesus chega. A voz de Jesus é uma voz de autoridade, é uma voz forte, é uma voz que chama para a mudança, é uma voz que chama para a transformação, é uma voz que chama para tratar, é uma voz que chama para curar, é uma voz que chama para confrontar. A voz de Jesus pode vir pela leitura da palavra. Quantos aqui já passaram um momento diante da palavra de Deus, e eles lendo a palavra, entendem claramente que o Senhor está falando com eles, e chegam a dizer, hoje o Senhor me falou nesta palavra. A voz do Senhor pode vir de forma mansa ao seu espírito, e você ouvir no seu coração a voz do Senhor de maneira que é tão nítida, que você não tem como confundir que é a minha voz, que é a minha mente. A voz do Senhor pode vir por meio de uma pregação, de uma proclamação. A voz do Senhor pode vir por meio de uma adoração, de um louvor. A voz do Senhor pode vir por meio de um abraço, de um sorriso, de um cumprimentar de mãos. Quantas pessoas chegam em casa num dia de culto e dizem, Senhor, se tu me amas de verdade, fala comigo neste culto. Eu não quero nada a não ser receber um abraço que me console, que me conforte e que tire este peso de mim. E a pessoa vai para o culto processa, está terminando, e ela está entristecida, ela está pesada, e de repente o pregador fala assim, ei, espera aí, olha para a pessoa do seu lado, não, olhe para trás, dá um abraço bem forte na pessoa que está do seu lado, e diga para ela, você está liberta, e todos abraçam, mas apenas uma pessoa fez aquela oração. Apenas uma pessoa ouve aquela voz do mestre. Ela sente a voz do mestre no seu coração. Você está livre do seu mal. A voz do Senhor tem nos chamado para andar com Ele. A voz do Senhor tem nos chamado para nós experimentarmos novos momentos, novas experiências, avivamentos.
experiências com os adolescentes, experiências com os jovens. Temos agora o culto, o congresso dos jovens no próximo final de semana. Jovem, não existe uma outra programação melhor do que você estar num trabalho como este, onde todas as palavras a serem ministradas, elas vão trazer a voz de Deus para o seu coração. Jovem, se você ainda não se inscreveu, você precisa correr hoje, correr atrás de quem estará vendendo os ingressos, e não apenas comprar o seu ingresso, mas reservar o ingresso para alguém, para um colega, para um amigo seu jovem. Esse final de semana pode ser um tempo de mudança de alguma pessoa que você gostaria. Ele pode ouvir este chamado de Jesus: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A voz de Jesus muda a história, mudou a história de muitas pessoas, mudou a minha história. Eu nasci, fui criado para ser comerciante. Eu nasci dentro de um comércio, dentro de uma pensão, que depois tornou-se um hotel e restaurante. Eu era um comerciante bem sucedido. Eu devia estar na oração da segunda-feira, eu devia fazer a campanha segunda-feira agora. Mas um dia o Senhor me chamou, um dia o Senhor começou a falar fortemente ao meu coração que não era o comércio o meu lugar, que não era para lidar com as finanças das pessoas, era para lidar com o coração das pessoas. E eu fui me envolvendo de maneira tão forte com esse chamado de Deus, meus irmãos, que eu era o gerente, era patrão, proprietário e gerente da família. Era uma empresa familiar, que eu deixava o hotel muitas vezes por conta de empregados e ia para o culto em horários às vezes importantes. Eu ia fazer visitas, eu me envolvi, me apaixonei por um chamado de Deus para o meu coração. A voz de Deus falou muito alto ao meu coração, e eu deixei tudo. Peguei meus 3 filhinhos, fui para Campinas, passei 4 anos, e há 29 anos que sirvo a Jesus de tempo integral. E eu louvo a Deus porque um dia Ele me chamou, me tirou de trás das malhadas e me pôs neste ministério. Deus tem uma voz te chamando, há uma voz contínua atrás de você dizendo: este é o caminho, anda por ele. Este é o seu momento, entra nele. Esta é a sua hora, faz isso. A voz de Deus, a voz de Jesus. Jesus a chamou. Finalmente, esta mulher encurvada, em primeiro lugar, Jesus a viu. Em segundo lugar, Jesus a chamou. E em terceiro lugar, Jesus liberou uma palavra para ela e tocou nela. O que Jesus falou para ela? Vamos ver no texto? Verso 12. Vendo-a, Jesus a chamou e lhe disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. Parece aqui que está tudo bem, mas ela continua torta. Nessa expressão aqui, Jesus expulsa a fortaleza, o direito legal do espírito maligno, porque é no verso seguinte que você vai ouvir que a mulher que não podia endireitar-se, vai endireitar-se. Aí no verso seguinte, como diz, impondo-lhes a mão, tocando-lhes a mão, ela se endireitou na mesma hora, e fez a maior bagunça santa naquela sinagoga. Ninguém conseguiu segurar o reteté da mulher. Ela glorificava tanto, ela adorava tanto, ela bendizia tanto ao Senhor, que deixou a comunidade descontrolada. Então,
essa mulher encurvada, ela foi abençoada por uma palavra liberada por Jesus. Quando ele libera uma palavra, ele faz cumprir a sua palavra. Quando ele libera uma palavra, Jesus não joga a conversa fora. Jesus não fala abobrinha. Jesus ficava olhando os seus discípulos conversarem, talvez falarem algumas abobrinhas. Mas ele não. Pode ser que os seus discípulos estivessem falando algumas abobrinhas ali, mas Jesus não se envolvia com aquilo. Jesus tirava lição com as conversas deles. Eu falo abobrinha e posso provar por quê. Teve um dia que os discípulos estavam conversando que lá no céu quem que ia ficar do lado direito e outro do lado esquerdo, não foi? Isso não é uma abobrinha? Mas importante é estar no céu. Se é à direita ou à esquerda, na frente ou atrás, o mais importante é estar no céu. Não é verdade? Jesus ouviu aquilo e trouxe um ensinamento. Olha, não me compete saber dizer quem estará à direita ou à esquerda. Então, Jesus libera palavras ao criado do centurião. O que Jesus diz para o criado do centurião? Para o centurião com respeito ao criado. O centurião vem com um discurso de autoridade espiritual tremendo. Ele diz: Senhor, eu sou um homem de autoridade, eu tenho soldados à minha disposição, e eu digo para eles vai, eles vão, eu digo para eles voltem, e eles voltam, e eu preciso que o Senhor faça apenas uma coisa: manda uma ordem, libera uma palavra, e meu empregado vai ser curado. Amém. Jesus diz: seja feito conforme a sua palavra. E o rapaz foi curado. João capítulo 4 registra outro fato de um outro oficial do rei. Chega perto de Jesus e fala: Senhor, meu filho está horrivelmente doente. E Jesus começa a falar com eles: vocês só querem ver milagres, mas vocês não querem crer em mim. E o oficial fica angustiado e diz: meu senhor, por favor, vá lá em minha casa curar o meu filho, que ele está horrivelmente doente. E o Senhor diz para ele: pode ir para casa que seu filho está curado. E ele fez aquilo que eu disse que às vezes nós não fazemos aqui. Ele creu na palavra de Jesus, e ele chegou em casa, e quando ele chegou em casa, os seus funcionários vieram lhe dizer: seu filho está curado desde a hora tal. E ele confere o relógio, e ele verifica que é na hora que Jesus liberou a palavra que o seu filho foi curado. Então, quando Jesus libera a sua palavra, as coisas acontecem. E Jesus, além de liberar a palavra aqui, Jesus trata com as emoções desta mulher. Eu acho que esta imposição de mãos de Jesus sobre esta mulher aqui tem muito pouco efeito sarador. Quando Jesus diz: fica livre do seu mal, Jesus está expulsando a fortaleza, o domínio, o direito do espírito maligno da vida dela. Mas quando Jesus toca na cabeça dela, diz o texto que ela ficou livre e ela começou a pular. Neste toque de Jesus, eu vejo Jesus tratando com as feridas emocionais desta mulher, com as suas dores, com as suas tristezas, com as suas amarguras, com os seus sentimentos de rejeição, com as suas tristezas por ser uma mulher inútil na família, uma mulher inútil na sociedade, uma mulher inútil na igreja. O sentimento de inutilidade estava estampado no rosto dela. E Jesus toca nela. Às vezes a gente tem a mania de ficar imaginando texto. Você tem mania de imaginar texto quando você está lendo? Eu fico imaginando que Jesus não botou a mão fria, mas ele botou as duas mãos sobre a cabeça dela. Ainda abaixou um pouquinho para dizer para ela:
você está livre do seu mal. É a maneira de Jesus tratar com as nossas emoções, de Jesus sarar as nossas dores, de Jesus tirar as nossas tristezas, de Jesus tratar com as nossas emoções machucadas, questões, por exemplo, de relacionamentos não tratados, de às vezes a gente tem amarguras, a gente tem ressentimentos, e um toque de Jesus faz toda a diferença em nossa vida. Uma palavra liberada de Jesus e um toque faz toda a diferença. E hoje Jesus quer deixar para mim e para você esta palavra. Esta mulher estava encurvada. E esta mulher estava encurvada por uma doença maligna. E esta mulher era uma crente. E eu quero encerrar tirando algumas lições para nós, para mim e para você. Esta mulher era uma mulher crente, mas um dia, num dado momento, ela deu a brecha, ela abriu uma porta para Satanás entrar, e ele entrou com força, e botou uma doença nela. E nós, queridos, nós precisamos ficar atentos, precisamos olhar para dentro de nós, porque nós podemos correr o risco. Não significa que toda falha, todo pecado que a gente cometa, isso é uma brecha para Satanás colocar uma doença, mas existe algumas brechas estabelecidas que estão ligadas à ação do maligno, estão ligadas ao poder do inferno, que nós nos envolvemos com ela, e ali dá uma porta aberta para o adversário tocar, agir, aprisionar. Outra coisa que eu tiro como lição aqui, irmãos, é que essa mulher é uma mulher inútil por 18 anos na igreja. Ela não poderia fazer nada a não ser orar, mas não sei se eles criam na oração dela, porque ela era considerada uma pessoa inútil. E muitos de nós podem estar amarrados dentro da igreja, frequentando os cultos, assistindo às reuniões da célula, vindo à noite da bênção, à tarde da bênção, à escola dominical, à escola de formação, mas não estão liberados espiritualmente, estão encurvados. Irmãos, tem alguma coisa que o encurva, ele se sente encurvado, ele se sente preso, ele se sente amarrado, ele diz: meu Deus, por que não decola? Meu Deus, por que isso parece que vai, agora vai, não foi. Há muitas pessoas na igreja, há muitas pessoas servindo ao Senhor com sinceridade, mas com alguma prisão, com alguma amarra, que pode ser considerado um encurvamento. E hoje Jesus pode mudar esta história. A última lição que eu tiro aqui para a gente encerrar, irmãos, e orar, é que esta mulher nós temos a melhor e maior bênção de todos os tempos, para nós rompermos com todo e qualquer encurvamento, nós rompermos com toda e qualquer obra maligna, nós rompermos com toda e qualquer prisão do inferno, nós rompermos com todo e qualquer poder de Satanás, nós rompermos com toda e qualquer doença do inferno, que é o nome de Jesus. Neste nome há poder. Ainda naquele tempo aquela mulher não sabia, Jesus ainda não tinha designado como o nome sobre todo nome, o nome que deveria ser chamado, o nome que deveria ser invocado, o nome que deveria ser buscado, o nome que nos representava diante do Pai, o nome que nós deveríamos buscar. E hoje eu e você podemos clamar pelo nome de Jesus,
E quando nós clamamos pelo nome de Jesus, nós podemos fazer o inferno estremecer. As bases do inferno estremecerem, porque há poder no nome de Jesus. Vamos ficar em pé, queridos? Nesta noite, neste fim de tarde, né? A gente vai aprendendo a falar noite. Neste fim de tarde, você tem o privilégio que aquela mulher não tinha. Ela foi apanhada de surpresa pela presença de Jesus ali. Ela nem sabia que Jesus estaria ali. Ela não sabia disso. Mas hoje você sabe que Jesus está aqui. Hoje você sabe que o nome de Jesus é sobre todo nome. Hoje você sabe, por exemplo, que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Hoje você sabe que o nome de Jesus, Jesus diz isso: tudo quanto pedirdes ao Pai, meu nome isto eu farei. Você sabe que se você está encurvado, se você está amarrado, se você está aprisionado, seja por questões malignas, ou seja por questões terrenas, humanas, por questões carnais, pessoais, pecados, atitudes nossas que nos aprisionam, jeitões, temperamentos nossos que nos amarram, que nos impedem de sermos liberados para vivermos segundo a graça do Senhor. Hoje você sabe mais do que nunca que você pode levantar a mão e dizer: é pelo nome de Jesus que pela última vez eu digo a este hábito, a este comportamento, a este vício, a esta atitude que minha esposa abomina, que meu marido abomina, que meu pai abomina. Pela última vez eu estou aqui declarando no nome de Jesus que eu estou livre deste mal. Hoje o Espírito Santo quer trabalhar dentro da comunidade, na comunidade. Hoje o Espírito Santo quer que você, irmão, ministre sobre você. Hoje o Espírito Santo quer abençoar você em sua fé, em sua carreira cristã, em sua vida interna, em sua vida pessoal, em sua vida íntima. E Ele quer que você libere a palavra de Deus pelos seus próprios lábios. E você faça uma oração de fé. Você que se sente amarrado, você que se sente aprisionado, você que se sente perdido, desorientado, que fica na casa de Deus, mas as coisas não acontecem, as coisas não mudam. É hora de você estender a sua mão e fazer a sua oração de fé. Senhor, hoje eu me rendo ao nome de Jesus. E eu declaro que este mal não me perseguirá mais, não estará mais sobre a minha vida. Igreja, é para você esta palavra, é para você e Deus. Se você estiver com sua esposa, pode vocês dois conversarem e fazerem uma oração de fé aí agora. Se você está sozinho, é você e Deus. Começar a olhar sobre o que está prendendo, o que está amarrando, o que está encurvando. Eu não estou dizendo que é maligno, eu estou dizendo que é o nome de Jesus que pode mudar. Mas pode ser que haja alguém aqui nesta noite que está aprisionado, porque nunca publicamente aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador. E Ele está aqui nesta noite te chamando. Ele está aqui olhando para você. Ele está aqui te vendo. E Ele quer que você o aceite e o receba como seu Senhor e seu Salvador. Curve sua cabeça, igreja. Você que está aqui nesta noite.
e nunca fez uma oração de decisão, nunca atravessou um corredor, já frequentou igrejas muitas vezes, mas nunca teve coragem de publicamente fazer o que esta mulher fez, sair encurvado e atravessar e ir até onde Jesus estava. Se há alguém aqui nesta noite que gostaria de receber a Jesus como seu Senhor e Salvador e sair da prisão de Satanás na sua vida espiritual, eu quero convidar você a fechar os seus olhos e fazer comigo uma oração muito sincera. Você, no silêncio do seu coração, você que nesta noite ouviu esta palavra, e quem sabe que está encurvado, é a sua vida espiritual, você precisa de Jesus, e você quer sinceramente orar a Jesus. Eu convido você a orar comigo. Ore comigo dizendo assim, no silêncio da sua voz, da sua alma, do seu coração, diga: Senhor meu Deus, eu estou espiritualmente como esta mulher encurvada. Mas hoje eu quero clamar pelo nome de Jesus, abrir o meu coração e dizer: Jesus, entra e arranca esta prisão, entra no meu coração. Eu entrego a Ti o meu coração, a minha vida, a minha história. Eu declaro que a partir de hoje, Senhor, eu Te seguirei com fidelidade. Eu oro a Ti em nome de Jesus. Amém. Amém. Mesmo com sua cabeça baixa, eu gostaria de saber se há alguém aqui que fez sinceramente, foi de coração, foi sincero, você fez esta oração. Levante a sua mão. Se há alguém aqui que fez esta oração com sinceridade, levante a sua mão que eu quero ver você. Aonde? Aqui eu vi, pô, outro lá, amém. Há mais alguém? Aqui, amém. Eu quero convidar você que fez esta oração, vem aqui à frente, por favor. Todos vocês que fizeram esta oração, mesmo que você seja da igreja, você sentiu necessidade de fazer esta oração. Glória a Deus. Aleluia. Alguém aqui que está aqui na frente, que não é daqui da igreja, está visitando? Levante a mão. Quem é? Aqui, por favor, eu preciso de 2 consolidadores, 3 consolidadoras, 4, 1 consolidador. Tem consolidador aí? Precisando de consolidador aqui. Um homem já tem, preciso de 3 mulheres. Aqui. Qual é a outra? Aqui. Ok. Bem. Vamos orar agora em voz alta aquilo que a gente orou em voz baixa? Vamos juntos dizendo: Senhor meu Deus, agora para eu ouvir, a igreja ouvir, os céus ouvirem e o inferno ouvir, eu estou abrindo o meu coração completamente para o Senhor entrar, limpar,
lavar, varrer, sarar, curar, restaurar, renovar, fazer habitação, morar em mim. Eu te recebo como meu Senhor, como meu Salvador, dentro da minha vida, no poderoso nome de Jesus Cristo, o meu Senhor. Amém e amém. Obrigado, meu Deus, porque nesta noite o Senhor quebra cadeias, prisões, amarras, encurvamentos. Nesta noite o inferno perde e o reino de Deus ganha. E nós abençoamos cada uma dessas pessoas que estão aqui na frente, porque vieram, Senhor, fazer uma aliança com o Senhor, quebrando todo o direito, toda a base, toda a legalidade, toda a brecha estabelecida. E que o poder do Senhor e o mover do Senhor esteja a partir de hoje sobre a vida deles. Como profeta de Deus, eu profetizo que eles sentirão a partir de hoje suas vidas mudando em direção ao Senhor, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode voltar ao seu lugar. Quem estiver com um consolidador, ele vai anotar o seu nome lá em cima, vai escrever o seu nome. Eu quero orar por você que ficou no banco, mas você fez uma oração. Você disse: Deus, eu quero mudança nesta ou naquela área. E já vou encerrar com esta oração. Levante a sua mão direita para o céu. Jesus viu, Jesus chamou, Jesus liberou uma palavra e Jesus tocou. Jesus vê quem está com as mãos erguidas. Jesus, por favor, chama pelo nome, individualmente, cada uma das pessoas que estão com as mãos erguidas. E por favor, Senhor, libera uma palavra e toca, 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 toca. Aleluia! Atendendo os clamores, atendendo os gritos, atendendo os pedidos, atendendo as orações. Toca, Senhor. Aleluia. E eu os declaro no poder do nome de Jesus, libertos, livres, para a glória do Senhor. Amém e amém. Uma salva de palmas ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Pode assentar, meu irmão. Pode assentar.